a volta à palavra de Deus foi uma das bandeiras que a igreja tomou para si, porque realmente ali no século XVI a situação era muito difícil. Mas a partir daí, ou nos últimos tempos, mais especificamente, parece que a igreja se esqueceu de alguns princípios que a reforma não precisou mexer, porque já estavam estabelecidos, inclusive na igreja romana. Por exemplo, o respeito pelo ministério da palavra. Isso não é um privilégio nosso. A igreja não precisou mexer nesse ponto. Já existia um respeito pelo ministro. E o que nós vemos hoje é que o respeito pelo ministério da palavra, o ministério público da palavra, ele tem sido desfeito. Você percebe que, ao ler a pergunta 156, quando fala sobre a pregação pública, ele diz assim: é lícito que todos leiam privadamente nas suas casas a palavra de Deus, mas não é lícito que se leia publicamente. Porque quando nós chamamos a congregação, por exemplo, para ler, vocês participam ou participaram, melhor colocando, em outras igrejas, onde a leitura da palavra ela é uma leitura responsiva. O liturgo lê e a igreja lê. Isso é contrário aos nossos símbolos de fé. Quem deve ler publicamente a palavra é aquele que foi escolhido por Deus, que foi investido por Deus para falar publicamente. A leitura da palavra é algo santo e é digno que o povo leia. Mas veja só, não é digno que se mexa nos elementos de acordo com o propósito de cada um deles. Se nós sustentamos que o culto é um diálogo pactual entre Deus e o povo, nós entendemos que Deus fala por meio do ministro e nós respondemos como congregação. Portanto, a leitura da palavra é o momento que Deus fala com o povo, não que o povo fala com Deus. Dessa maneira, respeitando a lógica do culto, que é um diálogo pactual, os irmãos não podem ser convocados para ler total ou parcialmente a palavra de Deus, mas é o liturgo que está encarregado disso, é o pastor da igreja que está encarregado disso, porque é ele, nesse diálogo pactual, que foi convocado, separado, que foi investido de autoridade para falar o assim diz o Senhor, não a igreja responde. Então, a reforma protestante, ela não veio para desfazer aquilo que estava certo. Ela veio para manter o que estava certo e trazer de volta à igreja o que tinha se perdido. Não é uma revolução dos inferiores contra os superiores, não. Até porque a reforma ela se deu de cima para baixo, não de baixo para cima. Foi a partir de um monge católico romano, Martinho Lutero, que se deu o início da reforma, com muitos outros líderes da igreja. E aí a igreja, ao ouvir a pregação, a leitura da palavra, ela se deu conta do pecado em que vivia e tudo isso aconteceu. Mas o que estava certo, nós devemos manter. O respeito pelo ministério da palavra, a não usurpação do ministério da palavra. Quem lê a palavra publicamente, aquele que foi, por Deus, separado, ordenado para este santo ministério, que naquele momento está sendo a voz de Deus, usado por Deus para ser o seu arauto. E a congregação responde. Todas as vezes que os irmãos perceberem que a Bíblia está sendo lida, nunca os irmãos vão ser chamados para ler publicamente, porque é o momento em que Deus fala. Mas em seguida os irmãos sempre serão convidados, encorajados a responder com um amém, ou ainda com o cântico de um salmo. Esta é a dinâmica do culto bíblico. E para incluir os irmãos no culto, nós não precisamos mexer naquilo que é lógico. Nós só precisamos deixar cada uma das coisas no seu devido lugar. Porque não há um culto mais participativo do que o culto reformado. Os irmãos participam do começo ao fim, mas cada um fazendo aquilo que lhe é devido. Que Deus abençoe a leitura e a pregação da sua santa lei pelos ministros ordenados. Amém.